Durante Language Not Registered for Generation Anos, Fred Rogers fez com que as crianças se sentissem seguras na TV. Mas após sua morte em Language Not Registered for Generation, sua esposa Joanne revelou algo que ninguém sabia. Todo ano, em seu aniversário, Fred escrevia uma carta para Deus. Ele questionava se seu trabalho importava e se estava fazendo o suficiente. Ele guardava mais de Language Not Registered for Generation dessas cartas às 7 chaves, pedindo a Joanne que as mantivesse em segredo enquanto ele estivesse vivo. Mas esse não era o único segredo que ele escondia. Em Language Not Registered for Generation, ele escreveu um manuscrito tão cru que as editoras se recusaram a publicá-lo. O que Fred Rogers manteve em segredo vai te deixar chocado. Fred Rogers nasceu em Language Not Registered for Generation de março de Language Not Registered for Generation em Latrobe, Pensilvânia. Seu pai, James, acabara de construir uma mansão com piso aquecido e elevador privativo. Sua mãe, Nancy, vinha de uma família de banqueiros. Apesar de toda essa riqueza, Fred passou seus primeiros anos praticamente sozinho. A propriedade tinha Language Not Registered for Generation Acres, mas parecia vazia. Seu pai raramente estava em casa, trabalhando longas horas na siderúrgica. E mesmo com 3 empregados por perto, Fred só queria alguém com quem conversar. Essa profunda solidão fez com que ele ansiasse por proximidade emocional mais do que por brinquedos ou luxo. Aos 2 anos de idade, Fred contraiu sarampo e escarlatina durante a Grande Depressão. Foi uma época terrível. Language Not Registered for Generation % das crianças na Pensilvânia que contraíram ambas as doenças não sobreviveram. Fred ficou acamado por Language Not Registered for Generation Dias. Sua febre subiu acima de Language Not Registered for Generation graus Celsius e ele começou a ter alucinações. Mas, durante aquelas longas noites, sua mãe sentava-se ao lado dele todos os dias. Ela o ensinou a tocar melodias nas teclas pretas do piano, porque a febre havia deixado seus dedos fracos demais para os outros. Cada tecla preta representava uma emoção. Aquele piano se tornou seu primeiro amigo de verdade. Quando completou 3 anos, Fred não conseguia amarrar os sapatos nem usar um garfo direito. Os médicos disseram que ele tinha dispraxia grave e que talvez nunca melhorasse. Um médico sugeriu que ele fosse internado em uma instituição, mas seus pais contrataram uma fisioterapeuta chamada Margaret Thompson. Ela levava fantoches para a terapia e fazia os dedos de Fred dançarem, movimentando os fantoches. Em 6 meses, a coordenação motora das mãos de Fred melhorou. Language Not Registered for Generation %. Ele ainda precisou usar sapatos com velcro até os Language Not Registered for Generation anos, mas nunca se esqueceu de como algo divertido como o teatro de fantoches o ajudou a se recuperar. Naquele mesmo ano, em Language Not Registered for Generation de setembro, um trem descarrilou a apenas Language Not Registered for Generation metros de sua casa. Fred estava na janela e viu o acidente. 47 pessoas morreram. Seu pai lhe disse que elas estavam apenas dormindo, mas Fred descobriu a verdade ao ler uma manchete de jornal. O horror o marcou profundamente. Ele perguntou à mãe: por que as pessoas se machucam quando estão apenas tentando ir a algum lugar? Essa se tornou uma das principais perguntas que ele tentou responder em seus trabalhos posteriores. Aos 5 anos, Fred passava horas sozinho no sótão, usando meias velhas para fazer teatro de fantoches. Ele dava voz e contava uma história para cada fantoche. Sua plateia era uma fileira de bichos de pelúcia. Um dia, sua mãe entrou e o viu regendo o que parecia uma aula. Ela ficou tão emocionada que mandou construir um teatro de fantoches de verdade para ele, completo com cortinas de veludo vermelho e luzes. Ele deu o nome de David, o sonhador,
ao seu fantoche favorito. Os temas que ele explorava naquela época, medo, bondade, pertencimento, apareceriam mais tarde em todos os episódios de seu programa. Aos 6 anos, Fred foi batizado. Sua avó lhe deu um conjunto de histórias bíblicas em feltro, feitas à mão. Ela não se esquivava de perguntas difíceis. Quando Fred perguntou: por que Deus permite que as crianças sofram? Ela respondeu: Deus quer que questionemos. Eles tiveram essas conversas todas as semanas durante 4 anos. Ela o ensinou que questionar fazia parte da fé. Essa crença definiria mais tarde a forma como Fred conversava com as crianças sobre a vida, nunca fingindo ter todas as respostas, mas sempre demonstrando que se importava. No ensino médio, Fred sofria bullying. Ele era alto, mas magro, com uma voz aguda, e as crianças o chamavam de estridente. Um dia, 3 jogadores de futebol americano o empurraram contra um armário durante o almoço. Ninguém os puniu. Ele tentou tocar piano nas assembleias, mas a plateia zombou dele e jogou aviõezinhos de papel. Depois que derramaram leite com chocolate em sua partitura, ele começou a fazer terapia. Sua mãe quase o transferiu para outra escola, mas Fred permaneceu, construindo silenciosamente sua resiliência. Aos Language Not Registered for Generation anos, a febre do feno o fez perder quase metade do ano letivo. Preso em casa, compôs sua primeira peça musical completa. Chamava-se Melodia para quarteto de cordas em Ré menor. Tinha Language Not Registered for Generation compassos e era tão complexa que seu professor não acreditou que ele a tivesse escrito. Quando foi apresentada em público, seus colegas riram e a chamaram de música fúnebre, mas Fred continuou compondo. A peça ainda está guardada no arquivo de Fred Rogers. Seu relacionamento com o pai era tenso. James Rogers sobreviveu à gripe espanhola de Language Not Registered for Generation, mas nunca lidou com o trauma. Ele queria que seu filho fosse forte, que assumisse a empresa siderúrgica. Fred só queria criar. Em seu diário, Fred escreveu: já faz Language Not Registered for Generation dias, desde que ele perguntou como eu estava. No seu aniversário de Language Not Registered for Generation anos, Fred quebrou uma janela enquanto praticava com fantoches. Seu pai o deixou de castigo por 1 mês, proibiu-o de tocar piano e o obrigou a trabalhar na siderúrgica. Suas mãos ficaram tão cheias de bolhas que ele não conseguiu tocar por 3 semanas. Mais tarde, James deu um ultimato a Fred: parar com essa bobagem de fantoche ou encontrar seu próprio caminho. Fred escolheu o seu. Quando seu irmão Jim nasceu, em Language Not Registered for Generation, Fred tinha 9 anos. Ele não lidou bem com a situação, escondeu as mamadeiras do bebê e se recusou a falar por 6 semanas. Psicólogos foram chamados. Fred só se comunicava por meio de bilhetes e desenhos, alguns deles perturbadores. Anos depois, ele admitiu: eu queria que Jim desaparecesse para que vocês me amassem de novo. Essa culpa nunca o abandonou. Ela ajudou a moldar sua missão de fazer com que todas as crianças se sentissem vistas e valorizadas. Em Language Not Registered for Generation, Fred se ofereceu como voluntário para a Defesa Civil. Seu trabalho era vigiar o céu em busca de bombardeiros inimigos. Certa noite, em março, o radar detectou uma possível ameaça. Fred ficou em um telhado por 4 horas, acreditando que um ataque estava a caminho. Acabou sendo aviões americanos, mas o medo era real. Ele começou a ter pesadelos com fogo vindo do céu. Foi então que decidiu que jamais incluiria violência em nada que criasse para crianças. Em Language Not Registered for Generation, transferiu-se para o Rollins College para estudar música. Ele se formou na Magna Lad em Language Not Registered for Generation. Era muito envolvido em corais, clubes de música e até mesmo natação intramuros. Ganhou vários prêmios, mas durante uma apresentação, sua namorada zombou de sua gagueira na frente de outras pessoas. Fred ficou arrasado.
Para resolver o problema, aprendeu a controlar a respiração falando debaixo d'água. Foi assim que desenvolveu sua fala lenta e cuidadosa. Não era natural. Foi construída com muita luta. Depois de se formar, trabalhou na televisão e estudava teologia na hora do almoço. Em Language Not Registered for Generation, foi ordenado não para pregar em uma igreja, mas para servir as crianças através da televisão. Seu amigo, o reverendo Bill Barker, ajudou a tornar isso realidade. Fred acreditava que um programa de TV poderia ser uma forma de ministério, um lugar onde as crianças pudessem se sentir seguras e compreendidas. Sua canção mais famosa do início da carreira foi Let's Be Together Today, escrita em Language Not Registered for Generation. Ele usava a tensão musical para refletir conflitos emocionais. Ele conseguia ouvir qualquer melodia e reproduzi-la instantaneamente. Compôs mais de Language Not Registered for Generation canções, frequentemente com o pianista de jazz Johnny Costa. Mesmo quando criança, Fred tocava canções de Natal em alto-falantes para sua vizinhança. A música sempre foi a forma como ele se conectava com as pessoas. No seminário, Fred tinha um segredo. Ele tocava piano jazz em clubes alternativos, ganhando $5 por noite. Sua educação religiosa desaprovava a música secular, então ele mantinha isso em segredo. Mas essa experiência com o jazz dava riqueza às suas canções. Sob a superfície calma do Sr. Rogers, havia um artista que arriscava. Ele conheceu Joanne Ann Rollins em Language Not Registered for Generation. Ela fazia parte da comissão de boas-vindas. Eles não sabiam muito sobre amor, mas cresceram juntos. Em Language Not Registered for Generation, Fred a pediu em casamento por meio de uma carta escrita à mão. Ela estava tão emocionada que perdeu a carta ao correr para um telefone público para dizer sim. Ambos tinham Language Not Registered for Generation anos quando se casaram, e seus Language Not Registered for Generation anos de casamento foram a âncora que manteve tudo unido. Fred Rogers conseguiu sua primeira grande oportunidade na televisão em Language Not Registered for Generation, como apenas Language Not Registered for Generation anos, trabalhando na NBC em Nova York. Ele pensou que finalmente tinha chegado lá, mas essa empolgação não durou. Ele trabalhou nos bastidores de programas como o The Kate Smith Hour e o The Gabby Hayes Show. Mas o que mais o incomodava era o que era considerado entretenimento para crianças. Ele viu adultos jogando tortas uns nos outros enquanto crianças riam na plateia. E algo naquilo simplesmente não lhe pareceu certo. Não era apenas ridículo, parecia errado. O ponto de ruptura chegou rápido. Depois de apenas Language Not Registered for Generation semanas, Fred foi embora. Disse a todos que já tinha visto o suficiente. Aquilo deveria ser o seu sonho, mas se transformou em algo do qual ele não suportava fazer parte. 3 anos depois, em Pittsburgh, Fred teve outra chance. Desta vez, ele começou algo do zero. Em abril de Language Not Registered for Generation, ele co-criou um pequeno programa infantil chamado The Children's Corner na WQED. O programa inteiro era produzido com apenas US Dollars Language Not Registered for Generation por semana, divididos entre Fred e sua co-apresentadora, Josie Carey. Eles nem sequer tinham materiais adequados. Fred tinha um bloco de notas amarelo para planejar o conteúdo de um ano inteiro. O estúdio era uma bagunça. Fred tinha que correr do palco de fantoches para o órgão e vice-versa durante as transmissões ao vivo, e foi por isso que ele passou a usar tênis. Os fantoches nem faziam parte do plano original. Daniel Tiger nasceu na noite anterior à inauguração da emissora, feito a partir de uma meia que o gerente lhe entregou. Fred acabou dublando todos os Language Not Registered for Generation personagens de fantoche ao vivo, todos os dias, improvisando os diálogos na hora.
Josie nunca sabia o que viria a seguir, e de alguma forma tudo funcionava. Em Language Not Registered for Generation, Fred decidiu que queria algo especial para se mover na tela, um pequeno carrinho vermelho. Mas não havia dinheiro para adereços sofisticados, então ele o construiu com restos de materiais. Tudo custou apenas dólares americanos. Language Not Registered for Generation. Tinha apenas Language Not Registered for Generation cm de comprimento, e Fred usou pinças e uma lupa para colar cada pequena peça no lugar. Então, ele operava o órgão ao vivo, junto com todos os bonecos, enquanto ainda corria para alcançá-lo. Um dia, depois de filmar um longo episódio sobre partilha, Fred desmaiou de exaustão ali mesmo no chão do estúdio. Era assim que ele se dedicava ao programa. Ele era casado com Joanne desde Language Not Registered for Generation, mas toda essa pressão estava começando a pesar sobre o relacionamento deles. Em Language Not Registered for Generation, algo aconteceu que Fred carregaria consigo para o resto da vida. No meio de uma discussão sobre o fracasso do programa, Fred quebrou um de seus bonecos. Assim, de repente, sumiu. Era completamente atípico para ele. Eles não eram o tipo de casal que gritava. Mas dessa vez, as coisas se quebraram. Anos depois, ele usou aquele momento, seu acesso de raiva, a culpa, como uma forma de ensinar crianças a controlar a própria raiva. Mesmo com todo o estresse, Fred continuou criando. Em Language Not Registered for Generation, ele já havia escrito mais de Language Not Registered for Generation canções originais para o programa, incluindo uma que se tornaria icônica, Won't You Be My Neighbor? Você não vai ser meu vizinho? Ele escreveu a ópera depois de receber uma carta de uma criança que se sentia sozinha. Fred tocou todas as músicas em um piano de cauda que encontrou em um ferro velho em Pittsburgh. Ele o consertou e o revitalizou. E quando voltou para casa, anos depois, após uma cirurgia de câncer de estômago, a primeira coisa que fez foi sentar-se ao piano e tocar. Com o tempo, ele escreveu Language Not Registered for Generation óperas completas para crianças, tudo isso quase sem dormir, e mantendo a produção inteira em andamento apenas com força de vontade. Então, em Language Not Registered for Generation, Pittsburgh foi inundada. Um episódio focou na enchente e no que ela significou para a comunidade. A resposta foi impressionante. Fred recebeu Language Not Registered for Generation cartas. Só naquela semana, a maioria era de crianças que tinham perdido seus animais de estimação. Fred chorou ao lê-las, não em particular, mas ao vivo. Ele leu as histórias com lágrimas escorrendo pelo rosto. E então ele fez algo que ninguém esperava. Ele respondeu pessoalmente a cada uma das crianças. Em Language Not Registered for Generation, ele assumiu outro risco. Deixou os Estados Unidos e se mudou para o Canadá para apresentar um programa chamado Mystery Girls, na CBC. O programa teve quase Language Not Registered for Generation episódios, mas ele queria voltar para casa. Quando retornou em Language Not Registered for Generation e renomeou o programa para Mr. Rogers' Neighborhood, as críticas foram brutais. A revista Variety o chamou de terapia entediante. O Washington Post disse que ele era lento e calmo demais. A audiência mal chegou a Language Not Registered for Generation milhões, enquanto outros programas alcançavam Language Not Registered for Generation milhões. Ele recebeu cartas o chamando de assustador, mas Fred se recusou a mudar. Ele acreditava que as crianças precisavam de tempo para sentir e pensar, mesmo que os adultos não entendessem. Por trás das câmeras, ele guardava um segredo que ninguém conhecia. Em Language Not Registered for Generation, ele construiu a fábrica de carrinhos, usando ferramentas reais da siderúrgica de seu pai.
Ele também construiu um cômodo secreto dentro do castelo do Rei Friday, um cofre onde guardava mais de 1000 presentes dos telespectadores. Desenhos feitos à mão, bichos de pelúcia, bilhetes, cada um era importante. Ele catalogou todos e escreveu uma carta de agradecimento para cada criança que enviou um presente. Em Language Not Registered for Generation, ele surpreendeu a todos ao trazer seu filho, James, para o programa. Com apenas Language Not Registered for Generation anos de idade, James sentou-se com Daniel Tiger para uma conversa sincera sobre crescer. Fred abriu espaço para risadas e interrupções. Nos bastidores, instalou um cercadinho em seu camarim e contratou uma babá. Para Fred, a família não pertencia a portas fechadas. Pertencia a estar ali, bem na frente das crianças que assistiam. Mas nem todos acreditavam no que ele estava fazendo. Em Language Not Registered for Generation, o financiamento da PBS estava ameaçado e Fred se viu diante de uma comissão do Senado. Ele tinha apenas Language Not Registered for Generation minutos para apresentar seus argumentos. Disse-lhe seu salário, exatamente US dollar, Language Not Registered for Generation por ano, e o comparou ao de executivos de comerciais que ganhavam US Dollar Language Not Registered for Generation. Então, em voz baixa, ele recitou uma canção que havia escrito sobre raiva. A sala ficou em silêncio. O senador John Pastore se inclinou para a frente e disse: "Você acaba de ganhar os Language Not Registered for Generation milhões de dólares." Aquele depoimento de 5 minutos salvou a PBS. O que poucos sabiam era que por trás da voz suave e dos suéteres vivia um atleta. Diagnosticado com hipertensão leve em Language Not Registered for Generation, Fred começou a nadar 5 quilômetros todas as manhãs as Language Not Registered for Generation H. Language Not Registered for Generation. Ele conseguia levantar Language Not Registered for Generation quilos no supino. Fazia Language Not Registered for Generation flexões por dia e tinha a frequência cardíaca de um maratonista, mas mantinha isso em segredo porque não queria que os pais pensassem que ele estava fingindo sua imagem de pessoa gentil. Ele queria que o foco permanecesse na mensagem. Naquele mesmo ano, apresentou Lady Elaine, uma marionete com um toque de travessura. Ela foi inspirada por sua própria culpa da infância. Aos Language Not Registered for Generation anos, Fred roubava o lanche de um colega de classe todos os dias durante 2 semanas, devolvendo a marmita vazia como se nada tivesse acontecido. Lady Elaine o ajudou a perdoar essa parte de si mesmo. Em maio de Language Not Registered for Generation, ele fez algo ousado. 1 ano depois do doutor, após o assassinato de King, ele convidou o policial Clemens, o primeiro membro negro do elenco, para refrescar os pés com ele em uma pequena piscina. As emissoras do Sul se recusaram a exibir o episódio. Ele recebeu mais de Language Not Registered for Generation cartas raivosas, algumas repletas de insultos, mas respondeu a cada uma delas com calma e pessoalmente. Em Language Not Registered for Generation, a tragédia o atingiu de perto. Um amigo próximo tirou a própria vida. Fred, pastor desde Language Not Registered for Generation, mergulhou em profunda dúvida. Durante meses, não conseguiu entender o que havia acontecido. Ele escreveu um roteiro em que o Sr. Mackley recebe uma carta de Deus sobre o luto. Os produtores não queriam exibi-lo. Fred insistiu. Foi ao ar no início de Language Not Registered for Generation e se tornou um dos episódios mais comentados. Ele também produziu uma série de 5 partes durante a Guerra do Vietnã, chamada Conflito. O boneco Ray Friday construía cercas e declarava estado de emergência. As crianças aprendiam sobre a guerra através da imaginação.
Os pais ficaram furiosos. Alguns o chamaram de antipatriótico, mas Fred nunca recuou. Ele enviou cópias para cada emissora quando a CBS se recusou a exibi-lo em rede nacional. Ao longo do início dos anos Language Not Registered for Generation, Fred se dedicou obsessivamente à estabilidade. Ele começou a se pesar todos os dias, sempre com o mesmo maiô e óculos de natação, até atingir o peso perfeito de Language Not Registered for Generation quilos. 1 para mim, 4 para o amor e 3 para você. Ele manteve esse peso pelos próximos Language Not Registered for Generation anos. Tornou-se mais do que um número. Tornou-se uma mensagem. Em Language Not Registered for Generation, Fred ganhou seu primeiro Emmy, mas não foi fácil. Ele escreveu cada palavra de cada episódio sozinho. Quase Language Not Registered for Generation roteiros ao longo de Language Not Registered for Generation anos. Ele trabalhava das Language Not Registered for Generation horas da manhã às Language Not Registered for Generation horas da madrugada, dia após dia. Sua esposa, Joanne, o encontrou dormindo na máquina de escrever mais de uma vez. Sua linguagem era tão precisa, tão gentil, que precisava ser perfeita. Ele a chamava de Fredish, um jeito de falar que fazia as crianças se sentirem seguras. Em Language Not Registered for Generation, Fred Rogers tinha Language Not Registered for Generation anos, quando, discretamente, apresentou algo que ninguém esperava. Ele chamou de O que você faz com a raiva que sente? À primeira vista, parecia um programa especial da PBS sobre crianças lidando com a raiva. Mas, nos bastidores, era algo muito pessoal. Anos antes, durante seu treinamento no seminário na década de Language Not Registered for Generation, Rogers havia admitido ter lutado contra sua própria raiva reprimida. Ele havia sofrido bullying quando era uma criança tímida e acima do peso. E, no fundo, ele quis revidar, mas nunca o fez. Em vez disso, esperou décadas e transformou esse sentimento em algo útil. No programa, as crianças não eram instruídas a esconder sua raiva. Elas quebravam caixas de papelão, gritavam em travesseiros, amassavam argila. Rogers ficava ao lado delas calmamente, dizendo-lhes que era normal sentir o que estavam sentindo. Nem todos gostavam disso. Pais escreveram preocupados com o fato de o programa estar incentivando as crianças a se comportarem mal. Rogers não recuou. Ele foi claro. Reprimir as emoções era mais perigoso do que expressá-las. O que as pessoas não sabiam era que isso não era apenas uma teoria para ele. Era uma questão de sobrevivência pessoal. Em Language Not Registered for Generation, Rogers já havia escrito Language Not Registered for Generation livros. Mas em Language Not Registered for Generation, ele escreveu um manuscrito que nunca chegou às livrarias. Chamava-se O Mundo do Sr. Rogers e incluía algo que a maioria dos telespectadores jamais imaginaria. Ele tinha cicatrizes. Na adolescência, na década de Language Not Registered for Generation, Rogers tinha acne severa que deixou marcas profundas em seu rosto. Ele odiava sua aparência. Escreveu sobre passar horas em frente ao espelho aplicando corretivo. Aprendeu a se maquiar muito antes da maioria dos atores. Chegou a gastar o dinheiro que ganhava entregando jornais em cosméticos de alta qualidade. Escolheu a televisão em vez do ministério presencial porque achava que seu rosto seria uma distração na vida real. Em seu rascunho, compartilhou como, às vezes, durante episódios tristes, tirava a maquiagem de propósito diante das câmeras para que as crianças pudessem ver alguém imperfeito, mas ainda assim bondoso. Mas esse capítulo nunca viu a luz do dia. As editoras disseram que era muito cru, então ficou guardado em uma gaveta enquanto Rogers continuava usando maquiagem para esconder seu passado à vista de todos.
No final de Language Not Registered for Generation, ele recebeu o tipo de notícia que muda tudo. Ele foi diagnosticado com câncer de estômago. Ele tinha Language Not Registered for Generation anos. A maioria das pessoas teria parado de trabalhar. Rogers, não. Nos 2 anos seguintes, ele gravou mais Language Not Registered for Generation episódios, enquanto fazia quimioterapia. Ele ficava tão doente durante as gravações que às vezes vomitava entre as tomadas, mas nunca perdeu uma gravação. Ele perdeu Language Not Registered for Generation KG, mas usava enquimento por baixo da roupa para que as crianças não percebessem. Em vez de evitar o assunto, ele incorporou sua doença aos roteiros. Daniel Tiger começou a ter dores de estômago e a fazer perguntas difíceis. Essa história surgiu das próprias lembranças de Fred, de quando era criança, e ficava preso na cama com febres e dores que não entendia. Sua última gravação, em dezembro de Language Not Registered for Generation, foi difícil. Ele mal conseguia ficar em pé, mas mesmo assim gravou uma cena de despedida completa de Language Not Registered for Generation Minutos. 2 anos depois, ele faleceu, mas não sem antes fazer tudo o que podia para ajudar as crianças a entenderem coisas que ele próprio um dia temeu. Em Language Not Registered for Generation, as pessoas tiveram outra surpresa. Rogers, agora com Language Not Registered for Generation anos, compareceu perante o Congresso com algo inesperado nas mãos: um Nintendo Game Boy. Ele estava lá para falar sobre videogames violentos, mas em vez de pregar, fez uma demonstração. Jogou Tetris calmamente para os senadores, mostrando como os jogos podiam ensinar a resolver problemas. Quando lhe pediram para jogar algo violento como Mortal Kombat, ele recusou. Ele havia feito a pesquisa. Contratou adolescentes para ensiná-lo a jogar dezenas de jogos. Anotando tudo, descobriu que, em 1 hora, as crianças podiam presenciar até Language Not Registered for Generation atos violentos em videogames, em comparação com apenas 3 na TV convencional. Sua solução: um sistema de classificação para jogos. Sua recomendação ajudou a moldar o sistema de classificação ISRB que vemos até hoje. Foi um daqueles raros momentos em que alguém conhecido por sua gentileza entrou em uma sala inflexível e mudou mentalidades com dados, e não apenas com palavras duras. Algo belo também aconteceu em Language Not Registered for Generation. Fred Rogers se tornou avô, e durante a gravação de um episódio, um relâmpago iluminou o céu do lado de fora do estúdio. Isso trouxe à tona lembranças. Quando criança, ele sofria de asma e as tempestades pioravam a situação. Sua mãe o ajudava a contar os segundos entre o trovão e o relâmpago para que ele se acalmasse. Naquele dia, sem aviso prévio, Rogers abandonou o roteiro e começou a cantar uma canção de Niner de Language Not Registered for Generation Minutos sobre tempestades e respiração. Tudo foi improvisado. A equipe ficou paralisada. Ele nunca havia improvisado antes. Mais tarde, admitiu que vinha compondo canções para sua neta em silêncio havia meses, preparando-se para aquele momento. Ele mantinha diários desde a infância, dezenas de anotações sobre suas crises de asma e agora as transformava em consolo. A canção foi ao ar exatamente como foi cantada, e ele mais tarde a considerou o momento mais sincero de sua carreira na televisão. Em dezembro de Language Not Registered for Generation, após Language Not Registered for Generation Anus e Language Not Registered for Generation episódios, Fred Rogers oficialmente parou de produzir novos programas. Mas ele não desapareceu. Continuou gravando especiais, fazendo dublagens e respondendo cartas. Em Language Not Registered for Generation, ele deu uma entrevista que revelou algo que a maioria das pessoas desconhecia. Todas as manhãs, Rogers passava 2 horas orando, e não apenas fazendo orações genéricas.
Ele mantinha listas com Language Not Registered for Generation Gnomes, de crianças reais que lhe escreviam cartas, e orava por cada uma delas individualmente. Ele fazia isso há mais de Language Not Registered for Generation anos. Isso significava que ele havia orado por centenas de milhares de crianças, uma de cada vez, todos os dias. Sua equipe ficou impressionada. Eles sabiam que ele era espiritualizado, mas não tinham ideia de quão profundamente pessoal era sua conexão com os telespectadores. Sua saúde foi se deteriorando. O câncer retornou e, em Language Not Registered for Generation, ele já usava um andador nos bastidores. Ele não queria que as crianças o vissem fraco, então escondia isso. Mas ele sabia que o fim estava próximo. Planejou um último momento, uma despedida para o bonde. Isso não era apenas para o público. Quando criança, em Lathrop, Pensilvânia, Rogers costumava acenar para bondes de verdade da varanda de sua casa. Dizer adeus ao bonde do bairro era uma homenagem a essa lembrança. Em agosto de Language Not Registered for Generation, o episódio foi ao ar. Ele olhou para a câmera e disse ao carrinho: "Você era especial para mim." Aquilo não era apenas atuação. Era Fred se despedindo de tudo. Ele morreu em Language Not Registered for Generation, de fevereiro de Language Not Registered for Generation, aos Language Not Registered for Generation anos. Complicações de pneumonia o levaram pouco depois do retorno do câncer. O mundo reagiu rapidamente. Mais de Language Not Registered for Generation, milhões de pessoas compraram um selo comemorativo com seu cardigã vermelho. Mas havia algo que a maioria das pessoas não sabia. Rogers pesava aquele suéter todos os dias. O peso sempre era exato, de Language Not Registered for Generation quilos. Ele acreditava que carregava o peso emocional de cada conexão que havia feito com crianças através da tela. Seu suéter vermelho agora está no Centro Histórico Heinz, em Pittsburgh, ao lado de marionetes, cenários e roteiros manuscritos. Sua esposa, Joanne, tornou-se a guardiã de sua memória. Ela compartilhou uma última verdade em uma entrevista de Language Not Registered for Generation. Todo ano, em seu aniversário, Rogers escrevia uma carta para Deus. Ele questionava se estava fazendo o suficiente, se seu trabalho realmente importava. Ele guardou mais de Language Not Registered for Generation dessas cartas, juntamente com diários de mensagens de telespectadores que o faziam chorar. Ele escrevia para crianças cujos pais estavam se divorciando, crianças que perderam irmãos, crianças que estavam com medo. Passava noites inteiras respondendo. Pediu a Joanne que mantivesse essas cartas em segredo enquanto ele estivesse vivo. Não queria que as pessoas pensassem que ele nunca teve dúvidas. No ano Language Not Registered for Generation, seu programa já havia alcançado mais de Language Not Registered for Generation milhões de crianças em Language Not Registered for Generation países. Tinha sido traduzido para Language Not Registered for Generation idiomas. Mas, em Language Not Registered for Generation, ele tomou uma decisão que chocou até mesmo a PBS. Ele recusou um contrato de licenciamento milionário para fabricar brinquedos do Sr. Rogers. Não queria que seus personagens se tornassem um negócio lucrativo. Nada de cereais, lancheiras ou brinquedos em parques temáticos. Ele dizia que o espaço entre a tela e a criança era sagrado. Nunca deixou o dinheiro tocar nesse espaço. Em Language Not Registered for Generation foi lançado o documentário Won't You Be My Neighbor? Você não quer ser meu vizinho? Arrecadou quase Language Not Registered for Generation milhões de dólares, quebrando o recorde de para documentários biográficos. As pessoas lotaram os cinemas não para ver explosões ou escândalos, mas para ouvir a verdade silenciosa de um homem. O filme mostrou Rogers falando sobre divórcio muito antes de ser aceitável discutir esses assuntos com crianças.
O diretor disse que o público estava pronto para algo real. Rogers lhes deu isso, mesmo anos após sua morte. Fred Rogers mudou para sempre a saúde mental das crianças. Ele não era apenas bondoso por fora. Ele havia vivenciado doenças, bullying e traumas. Quando criança, teve escarlatina e ficou em casa por semanas. Essa dor se transformou em música. Ele disse que aprendeu a chorar e rir através dos dedos no piano. Décadas depois, estudos mostraram que as crianças que assistiam a Rogers eram mais resilientes emocionalmente. As escolas até começaram a usar seus métodos como terapia. As dores de sua infância não desapareceram. Elas ajudaram milhares de pessoas a se curarem. E o trabalho não parou por aí. Seu filho, James, deu continuidade. Em Language Not Registered for Generation E, estreou Daniel Tiger's Neighborhood. É baseado nos personagens de Fred e em suas antigas anotações do seminário. Sim, mesmo na década de Language Not Registered for Generation, Fred já escrevia sobre a ansiedade ambiental infantil muito antes de o tema se tornar popular. O programa continua em cartaz, renovado até Language Not Registered for Generation, e inclusive ajudou durante os lockdowns da Covid. Crianças com autismo têm apresentado progressos utilizando os métodos de Daniel Tiger, e a equipe ainda usa adereços originais do antigo programa, mantendo vivo o toque de Fred. Até hoje, o arquivo Fred Rogers abriga mais de Language Not Registered for Generation items. Visitantes de todas as idades vêm para ver a coruja X, o castelo do Ray Friday e o suéter vermelho. As exposições se estendem por 6 andares. A conexão emocional permanece. Rogers disse certa vez: o espaço entre a tela e a criança é sagrado. De alguma forma, mesmo agora, esse espaço ainda parece vivo.